E aí, gente, como é que vocês estão? A gente hoje vai dar início a mais uma aula de filosofia. Vamos lá? Oi, gente, tudo bom? A gente vai começar hoje a nossa primeira aula de revisão para o simulado, tá bom? E hoje eu quero conversar com vocês, né, a respeito de tudo que já foi falado sobre filosofia. Qual o significado da palavra filosofia, né? Aonde surgiu a filosofia e quais são os principais nomes da filosofia. Tô falando da origem da filosofia, tá, gente? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar com a palavra filosofia, tá? Gente, essa palavra filosofia vem de dois termos, né? Duas palavras gregas, né? Que é philos e sofia. Philos significa amor, mas na verdade é um amor fraternal, um amor de irmão. E sofia significa conhecimento. Então, filosofia seria um amor de respeito, né? Um amor de amizade pelo conhecimento, tá bom? Onde é que a filosofia surge, gente? A gente já viu que a filosofia ela surge na Grécia, mais ou menos em 5 ou 6 antes de Cristo, tá? Exatamente, a filosofia ela nasce antes de Cristo. E ela surge com os matemáticos, né? Um dos primeiros filósofos que existem, que a gente tem notícia, é o Tales de Mileto, Pitágoras, tá? Então, tem gente que acha que a filosofia, ela nasce com Sócrates, Platão e Aristóteles, isso não é verdade. A filosofia, os primeiros pensadores a refletir sobre a filosofia são os matemáticos que se voltaram para o universo em busca de explicações, né, que os mitos já não explicavam mais. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho dos principais nomes da filosofia. Eu já falei um pouquinho para vocês, né? Na verdade, quando a filosofia surgiu, gente, foi em busca de explicações. O homem queria entender, né, o universo que o cercava, o mundo que o cercava. Então, as explicações míticas, elas já não tinham mais uma função. O homem queria se debruçar, né, sobre a verdade do universo. Porém, gente, foi um processo muito longo, né? Até a gente entender a filosofia como ela é. Porque a filosofia ela se ramifica por diversas partes do conhecimento, né? A gente tem diversos ramos da filosofia, como a gente já viu posteriormente, né? Existe a filosofia do conhecimento, filosofia política, filosofia da ciência, enfim. Tem vários ramos de filosofia. Bem, os principais nomes da filosofia eu posso dizer a vocês que nascem com os matemáticos, então lembrem-se desse nome: Tales de Mileto e Pitágoras. E posteriormente, né, com a tríade filosófica que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Gente, por que que Platão a gente fala tanto dele e menos de Sócrates, por exemplo? Porque Sócrates, apesar de ser considerado por alguns estudiosos como o pai da filosofia, ele não deixa um registro escrito, né, do conhecimento que ele deixou. Então, tudo que a gente sabe a respeito de Sócrates, a gente aprendeu a partir dos discursos de Platão, né? Platão foi discípulo de Sócrates, né? E, portanto, ele deixou um material escrito muito detalhado, né, que faz muitas referências ao seu mestre. Então é por isso que a gente conhece bastante de Sócrates, porque se não fosse o seu discípulo, talvez a gente saberia muito pouco ou nada, né, de Sócrates. Aristóteles, ele foi discípulo de Platão, porém um discípulo que discordava do seu mestre, tá? Ele se aproximou, né, de algumas teorias e se afastou de outras, criando as suas próprias teorias a respeito do mundo, do conhecimento e da relação homem-natureza, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de Aristóteles agora? Vamos falar basicamente de uma afirmação dele, né? De que o homem é um ser político. Gente, lembrem dessa afirmação. O homem é um ser político. Mas o que significa política? Político. Gente, essa palavra político vem de polis, que significa cidades, né? Então vamos entender um pouquinho essa afirmação de Aristóteles. Ele dizia que o homem é por natureza um animal político,
que ele tem primeiro na família a socialização, né, que é garantida pela manutenção da vida, a partir de aspectos, né, educativos e tal. Então, o que isso significa? Bem, isso significa que o homem, nós, né, como nos constituímos, nós somos seres políticos porque a gente precisa da comunidade para sobreviver. Vocês já imaginaram o ser humano, se ele nascesse e fosse largado para se autocriar ou autocuidar? Seria inviável isso, gente. Não é possível, né? Então, a própria composição, constituição, né, que nos faz humanos, né? O fato da gente ter uma família que cuide, né, que zele pela nossa educação, pela nossa alimentação. Então, isso faz do homem um ser político, porque primeiro ele já tem ali na sua família o quê? Uma relação, né, de direitos e deveres, não é verdade? E ele cresce já com esse sentimento, né, do que pode, do que não pode, do que ele tem que fazer e do que é garantido como um direito dele dentro daquela constituição família. Então, essa afirmação de Aristóteles, ele fala que é da essência do homem ser um ser político. A gente já viu nas nossas aulas de filosofia, né, o significado, né, do que é política, o que é democracia, a nossa relação, o que é cidadania, a nossa relação com as outras pessoas. Então, Aristóteles fala que isso é inerente ao próprio ser humano. E agora, para encerrar a nossa revisão do simulado, eu vou terminar falando um pouquinho, aí eu já vou pular bastante, né, da Grécia, né, para a época ali da Revolução Francesa, tá? Então, que é século XVIII. Vou falar do John Locke. Quem foi o John Locke? Gente, John Locke, para muitos, ele foi o pai do liberalismo, tá? E por que o pai do liberalismo, professora? Porque a gente sabe que a sociedade mudou bastante, principalmente a forma de governar. Então, John Locke, ele defendia, né, a liberdade, né, da propriedade, porque a forma que era conhecida antigamente era aquele governo absolutista, né, os monarcas, um governo autoritário e absolutista, tá bom? Bem, o que é que ele defendia? Ele defendia que o homem tinha um direito natural a quê? A vida, a liberdade e a propriedade. E isso foi muito importante, gente. Inclusive, influenciou várias revoluções, como a inglesa, a americana e a francesa também, tá? Então, uma outra dica minha para vocês vão dar uma pesquisadinha sobre quem foi John Locke. A gente tem aula sobre isso, falando sobre liberalismo, direito natural e por que o direito natural se opõe ao direito divino, né? Que era o direito que os governantes absolutistas, eles acreditavam, usavam esse argumento para validar os seus governos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, gente. Eu deixo um grande abraço para vocês. Força aí e bom estudo!